Bom, hoje a música é um dos assuntos mais complexos e também mais polêmicos da igreja. E por causa disso, caímos facilmente em um ou em outro extremo do assunto. E essa dificuldade de se chegar a um consenso em relação a qual música deve ou não fazer parte da adoração a Deus, existe pelo fato de que a música faz parte da cultura do mundo e do dia a dia de cada ser humano. Mas cabe a cada um de nós, o povo de Deus, fazermos algumas perguntas com relação à música. O que é comum em uma situação mundana? Seria comum em uma situação secular correta? E o que seria aceitável em uma situação secular correta seria permitido em uma situação de adoração ao Deus que é Santíssimo? Será que a Bíblia e o Espírito de Profecia tratam desses assuntos? Será que eles respondem essas perguntas? Bom, o objetivo principal desta palestra é responder essas perguntas e também despertar em nós o interesse de nos aprofundarmos na luz de Deus para não ficarmos em trevas. Veja, quando se fala de música na igreja, os ouvidos logo ficam de pé e os que são favoráveis à bateria pensam: será que ele vai falar contra a bateria? E os que não aceitam a bateria pensam: será que ele vai falar a favor da bateria? Amigos, já faz algum tempo que Deus tem me mostrado que Ele não está interessado em que seu povo se prenda a um ponto de determinado assunto, mas sim que seu povo tenha pleno conhecimento do assunto o qual é tratado. Mas, em contrapartida, Satanás está sim interessado em que nos prendemos nos pequenos detalhes, porque desta forma nunca teremos um pleno conhecimento das importantes questões espirituais para os nossos dias. E eu vou dar um exemplo. Deus apresenta a reforma dos hábitos de vida e Satanás se esforça em que fiquemos somente debatendo se devemos ou não comer carne. Deus apresenta o quadro profético e Satanás se esforça em que fiquemos tão somente preocupados com a saída do decreto dominical. Deus apresenta as diretrizes da música na adoração e Satanás se esforça em que fiquemos somente debatendo se deve ou não entrar a bateria em nossas músicas. Veja, eu não estou dizendo com isso que esses pontos não são importantes, mas entendermos todo o contexto é muito mais importante. Bom, sabendo que a música ou o louvor faz parte da adoração, e segundo um dicionário, a adoração é o ato de adorar, e adorar é render culto, gostar demasiadamente, venerar. Sendo assim, a música aceitável a Deus tem que conter esses ingredientes: homenagem, amor e reverência. Então, se eu canto: ó Deus de amor, vimos nós te adorar? Vós, ó nações, rendei louvor? És tu, Senhor, o poderoso vencedor? És Criador e Rei sem par? Então eu estou adorando. Mas se eu canto que os meus inimigos vão todos cair diante de mim, o meu nome será exaltado e eu vou subir, todos os meus desejos vão se realizar e é só eu ordenar que Deus vai providenciar, então eu estou com o complexo de Lúcifer, e sendo assim, o foco da adoração está em mim e não em Deus. Contudo, a adoração é algo muito complexo, e cabe a cada um de nós entendermos mais e mais sobre ela. Veja, irmãos, nós sabemos que a adoração ela não se iniciou na terra, mas ela já existia no céu, e a inspiração nos relata isso em Patriarcas e Profetas na página 9. Sendo assim, a adoração a Deus aqui na terra é uma continuidade da adoração que já existia no céu. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta simples, porém intrigante. Em que momento começa e em que momento termina a adoração a Deus, tanto no céu como na terra? Veja, nós sabemos que os anjos ficam na presença de Deus cantando louvores ao seu nome. Mas quando eles saem da presença do Criador para executar as suas importantíssimas tarefas do dia a dia, eles deixam de adorar a Deus? E nós, seres humanos, adoramos a Deus aos sábados, domingos e às quartas-feiras na sua casa de oração. E nos outros dias da semana fazemos cultos em nossos lares e também o adoramos.
Mas e nos outros momentos da vida e do dia? Nós deixamos então de adorar a Deus? Bom, em Deuteronômio nós encontramos estas respostas, pois ali está escrito o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Amigos, como eu disse anteriormente, os ingredientes da adoração são homenagem, amor e reverência. E esses versos nos mostram que não apenas podemos, mas que também devemos homenagear, amar e reverenciar a Deus fora da igreja. E sendo assim, concluímos que existem duas situações em que podemos adorar a Deus: dentro e também fora da igreja. E para ficar mais fácil, vamos colocar nomes nessas duas situações. Dentro da igreja, adoração santa. Fora da igreja, adoração comum. Bom, como a palestra é sobre música, então vamos nos focar em música dentro da igreja e música fora da igreja. Música santa e música comum, secular. Veja, o que é secular? Pode-se dizer que secular é o mesmo que comum, do dia a dia. E será que eu posso trazer música santa para uma situação comum do dia a dia? Sim, pois o Espírito de Profecia diz o seguinte: tornemos agradável o nosso trabalho por meio de cânticos de louvor. Orientação da Criança, página 148. E falando a respeito de Cristo, quando ele esteve aqui na terra, então diz o Espírito de Profecia: com cânticos saudava a luz da manhã, com hinos de gratidão alegrava suas horas de atividade e levava a alegria celestial ao cansado e ao abatido. A Ciência do Bom Viver, página 52. Mas se nas horas comuns do dia a dia eu desejar ouvir música secular, será que eu posso? Amigos, veja, existe uma grande diferença entre secular e mundano. Todos que estudam ou que estudaram leram livros seculares, não é verdade? Pois ninguém se forma nos ensinos fundamental, médio ou superior lendo a Bíblia. Mas nos formamos nestas coisas lendo livros de português, de história, direito e etc. E todos esses livros são seculares. Contudo, em sua maior parte, eles não são ofensivos a Deus, pois é através destes livros que nós adquirimos o conhecimento necessário para sermos profissionais na área em que nós atuamos. Mas se eu leio Harry Potter, Crepúsculo ou Como Obter Conhecimento do Eu Interior, então eu ofendo a Deus, porque esses livros não apenas são seculares, mas também são mundanos. E por isso, precisamos entender que existe uma grande diferença entre secular e secular mundano. Por exemplo, se eu ouvir funk, rap, rock, pop, MPB e outros ritmos semelhantes, então eu estou ouvindo algo que é secular, mas que também é mundano. Mas se eu escuto Mozart, Vivaldi e outros nomes da música clássica, então eu estou ouvindo algo que é secular, mas que não é mundano. Contudo, nós devemos tomar cuidado ao selecionar música secular para ouvir, caso nos interessemos por tais músicas, pois hoje, mesmo as músicas mais clássicas estão misturadas com a música mundana. E caso saibamos de algum irmão ou alguma irmã que escuta música clássica suave, não precisamos nos escandalizar, pois esse conselho a respeito da música clássica vem da própria irmã White. Isso nós podemos ler em Manuscrito 33 de 1886. Mas vamos então entrar na questão mais importante desta palestra, a música sacra ou música santa. Bom, de acordo com um dicionário da língua portuguesa, sacro é igual sagrado, e sagrado é igual intocável, inviolável, puro
santo. E traduzindo para uma linguagem mais compreensível, a música sacra ela não sofre alterações, é inocente e também é diferente. Mas essas três características da música sacra ainda são muito vagas para ilustrar o desejo de um Deus que é santíssimo para a sua adoração. Seria muito vago, meus amigos, se Deus apenas tivesse nos dito: a lei é esta, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, a mente do homem é muito limitada e está também terrivelmente corrompida pelo pecado. Por isso, Deus elaborou 4 mandamentos que ilustram perfeitamente o que significa amar a Deus sobre todas as coisas. E ele também elaborou mais 6 mandamentos que ilustram perfeitamente o que significa amar o seu próximo como a si mesmo. E, como se não bastasse, ele também dá inúmeros exemplos, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, de como guardar a sua santa lei. E da mesma maneira acontece com relação à música, pois não apenas está escrito louvai a Deus no seu santuário, mas a sua palavra dá as diretrizes de como isso deve acontecer. Amigos, veja, qual é a música que é aceitável a Deus? Bom, eu acho que uma outra pergunta irá então nos ajudar a melhor responder esta primeira. Nos dias da lei mosaica, qual sacrifício era mais agradável a Deus? O sacrifício de animais pequenos ou o sacrifício de animais grandes? Bom, está escrito: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, versículos 16 e 17. Veja, meus irmãos, antes de sabermos qualquer coisa sobre música aceitável a Deus, temos que ter gravado em nossas mentes que Deus só aceita o louvor que vem do nosso coração. Diz o Espírito de Profecia: a música só é aceitável a Deus quando o coração é consagrado, enternecido e santificado por sua docilidade. Muitos, porém, que se deleitam na música, não sabem coisa alguma sobre produzir melodia ao Senhor em seu coração. Esses foram após os seus ídolos. Evangelismo, página 512. Amigos, o que diz o primeiro mandamento? Diz: não terás outros deuses diante de mim. Bom, quando alguns de nós subimos ao púlpito, ou quando estamos juntos da congregação, ou quando estamos em qualquer outro lugar, ou em qualquer outro dia da semana, e cantamos um hino religioso, sem que o principal motivo seja adorar a Deus, então estamos agradando a nós mesmos. Deus deseja, sim, que nós treinemos a voz. Ele deseja que ensaiamos hinos para apresentá-los na igreja. Ele deseja que nos alegremos enquanto cantamos. O Senhor também deseja que aperfeiçoemos a nossa voz para ela ficar perfeita aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Mas, se o motivo que nos leva a essas ações for primeiramente agradar a nós, então Deus não poderá aceitar a nossa oferta, porque ela será uma oferta manca. Diz o Espírito de Profecia: aparelhos faustosos, ótimo canto e música instrumental na igreja não convida o coro angélico a cantar também. À vista de Deus, essas coisas são como os galhos da figueira infrutífera, que só mostrava folhas pretensiosas. Cristo espera fruto, princípios de bondade, simpatia e amor. Pode uma congregação ser a mais pobre da terra, sem música e nem ostentação exterior. Mas se ela possuir esses princípios, os membros poderão cantar, pois a alegria de Cristo está em sua alma, e esse canto podem eles dedicar como oferenda a Deus. Evangelismo, páginas 511 e 512. Veja, Cristo comparou os fariseus a sepulcros caiados, porque fora eles mostravam uma aparente piedade, porém, por dentro, no coração, só havia inveja, orgulho, exaltação própria e também egoísmo. A verdade é que Deus não vê como o homem vê. Embora Ele deseja que sejamos bons cantores, certamente Ele está muito mais interessado na sinceridade do nosso canto. Bom,
Agora chegamos a uma conclusão mais clara a respeito da música sacra. A música sacra só é aceitável a Deus quando ela vem de um coração sincero e consagrado ao Senhor. Mas agora eu faço mais uma pergunta para vocês, meus irmãos. Como é a música que agrada a Deus? Veja, essa é uma pergunta muito importante e também muito complexa. E alguns prontamente diriam que a resposta pode ser relativa por causa dos diferentes costumes e culturas que encontramos nas regiões de cada estado do nosso país. E também por haverem vários países no mundo e cada um deles possuírem inúmeras culturas. Mas, meus amigos, qual é o resumo do quarto mandamento da lei de Deus? Ora, o resumo desse mandamento é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Bom, será que os japoneses podem santificar o sábado como Deus ordena? E os angolanos? E os ingleses? E será que para os romanos existe alguma exceção com relação à guarda do sábado pelo fato de estarem tão pertinho ali do trono da besta? Irmãos, as diretrizes de Deus são para todos. E uma das características da música sacra é que ela não pode sofrer alterações. Portanto, Deus tem uma linha musical universal que todos podem e devem seguir, independentemente das culturas existentes em seus países. E embora as culturas possam influenciar em alguns arranjos da música para o louvor a Deus, ainda assim, essa música deve permanecer seguindo todas as diretrizes da música sacra. Disse o espírito de profecia, pode-se fazer grande aperfeiçoamento no cantar. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodiosa. Tenho ouvido em algumas das nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios não agradam os anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor, entonados em tom natural. Eles unem-se a nós nos cânticos em que cada palavra é pronunciada claramente em tom harmonioso. Eles combinam um coro que é entoado de coração com o espírito e o entendimento. Evangelismo, página 510. Veja, se textos assim não existissem, então nós poderíamos erguer o som até o último volume, pretendendo com isso agradar ao Senhor. Se textos como estes não existissem no espírito de profecia, então poderíamos gastar 10, 15, 20, 30 segundos em uma nota prolongada e acreditar que estaríamos agradando o Senhor com isso. Amigos, se não existissem textos como este que eu falei, então poderíamos encher nossas músicas de inúmeros melismas e com isso pensar que estaríamos agradando a Deus. Mas, sabendo que, não havendo profecia, o povo se corrompe, Provérbios 29, versículo 18, o Senhor nos enviou esta maravilhosa luz, a qual nós chamamos de Espírito de Profecia. E Deus nos diz: creia nos meus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, versículo 20. Diz o Espírito de Profecia: a música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor por aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestiais. Evangelismo, página 507. Se o Espírito Santo, através da sua profeta, nos deixa claro que os anjos não se alegram com notas prolongadas, nem com floreios, que podemos traduzir como melismas, e nem se agradam com canto muito alto, estridente, então por que continuar usando essas coisas em nossas músicas? Irmãos, 6.000 anos é aproximadamente o tempo de existência dessa terra. E os anjos já existiam há séculos ou milênios antes que a terra fosse formada. E será que em todo esse tempo Deus estava ali no seu trono, triste, cabisbaixo, esperando algo diferente na música? E então no último tempo da graça, no tempo em que o livro do Apocalipse diz que o povo de Deus seria cego, ou melhor, não teria discernimento espiritual.
Então, nesse tempo, o povo começa a introduzir métodos em suas músicas que não agradam os anjos, esperando que Deus se alegre e que se levante do seu trono batendo palmas e nos dizendo: que maravilha, meus filhinhos! Pois há tanto tempo eu esperei por um louvor assim, mas meus anjos nunca quiseram apresentá-lo. Contudo, vocês saciaram o meu desejo. Parabéns. Amigos, será que foi isso que aconteceu? Será que estamos apresentando um louvor mais aceitável e agradável a Deus do que o louvor dos anjos? Ou será que nós estamos completamente equivocados no tocante à música que estamos apresentando a Deus? Certamente, o mais sensato que podemos fazer é voltarmos aos antigos marcos da música cristã. Bom, chegamos a mais uma conclusão fundamentada na luz que foi dada por Deus para o seu povo nos últimos dias. A música que agrada a Deus tem volume moderado, é suave, não tem notas prolongadas, é pronunciada claramente e não tem melismas. Então, vamos a mais uma pergunta? Qual é a postura que devemos ter ao apresentarmos louvores a Deus? Diz o Espírito de Profecia: a movimentação física no cantar é de pouco proveito. Tudo que de algum modo está ligado ao culto religioso deve ser elevado, solene e impressivo. Esta movimentação física e a voz áspera e estridente não destacam a melodia para aqueles que a ouvem na terra e também no céu. Entre os anjos, não há tais exibições musicais como as que tenho visto algumas vezes em nossas reuniões. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 332 e 333. Amigos, Satanás se esforça para que Babilônia entre em nossos corações. E, infelizmente, ele tem tido grande êxito. Acontece que se um cantor lá do mundo se destaca entre os seus fãs por causa da sua roupa e do seu cabelo, os nossos cantores também desejam copiá-lo. E se um cantor do mundo inventa uma impostação de voz e de movimentos para se destacar em seus shows, os nossos cantores acham que isto é muito legal e fazem a mesma coisa dentro da igreja. E se aparece um movimento carismático que canta dizendo que devemos erguer as mãos para darmos glórias a Deus, então nós não queremos ficar de fora, não é verdade? E para não ficarmos atrás, formamos então um movimento que também introduz a moda de se erguer as mãos para dar glória a Deus. E para justificarmos esse movimento de erguer as mãos, dizemos que Davi e os profetas louvavam a Deus dessa forma. Bom, é verdade que Davi e os profetas e os israelitas tinham esse costume. Mas não podemos nos esquecer que eles também tinham o costume de se vestir de pano de saco e sentarem em cinzas quando eles estavam arrependidos dos seus pecados. E será porque este costume nós também não copiamos? Provavelmente é porque este costume não está na moda pentecostal. Mas se estivesse, prontamente também iríamos copiar. Meus irmãos, a luz ela é progressiva. E se nos tempos de Lutero a luz sobre o sábado fosse dada plenamente aos cristãos daquela época e eles não a aceitassem, então eles ficariam em trevas. E a luz que foi dada ao povo dos últimos dias é mais plena do que a luz que foi dada para Davi. E a última luz dada por Deus não apoia as danças e os movimentos corporais, os quais eram utilizados no antigo Israel. Diz o Espírito de Profecia: todo culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como que na visível presença do próprio Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 195. Certa vez, Isaías estava no templo de Deus quando ele teve uma visão. E ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e as vestes do Senhor enchiam o templo. Serafins louvavam ao Senhor e cobriam os seus rostos e os seus pés, e não suportando tamanha santidade, então Isaías exclamou: ai de mim, estou perdido. Isaías capítulo 6, versículo 5. Irmãos,
São exatamente esses mesmos sentimentos que estavam no coração de Isaías que Deus deseja que os seus cantores tenham: reverência e senso da santidade de Deus. Bom, concluímos então que nossa postura ao louvarmos a Deus deve ser diferente da postura de um cantor pop. E também podemos concluir que não precisamos fazer mímicas ao cantar, porque Deus não requer e nem se agrada disso. Mas reverência e senso da sua santidade é o que ele nos pede. E enfim, chegamos à nossa última pergunta dessa palestra. Quais os instrumentos aceitos por Deus em seu louvor e como devem esses ser dirigidos? Veja, para respondermos essa pergunta, vamos então primeiro nos lembrar de alguns textos bíblicos. Está escrito: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Êxodo 15, versículo 20. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltério e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. 1 Samuel 10, versículo 5. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e flautas. Salmo 150, versículos 3 e 4. Amigos, alguns de nós, quando lemos esses versículos, somos movidos a dizer que a Bíblia apoia os tambores e também as danças. Mas, quando um irmão nosso, que ainda não conhece toda a verdade presente para os últimos dias, nos mostra algum verso que, aparentemente, afirma que Jesus trabalhou no sábado, ou que a carne de porco foi purificada, ou ainda que a lei dos 10 mandamentos foi abolida, prontamente nós dizemos a ele que um texto fora do seu contexto é igual a um pretexto. Pois é. Os adventistas que insistem em provar que a Bíblia aprova o uso de tambores e de danças caíram no mesmo erro. Vemos que em 1 Crônicas 15, versículos 16 a 24, no estabelecimento do culto a Deus no tocante à música no templo, os instrumentos permitidos foram instrumentos de corda, como o alaúde e a harpa, também instrumentos de sopro, como a trombeta, e a exceção fica por conta do símbolo, o qual era um pequeno instrumento de percussão melódico. E esses símbolos que eram usados na adoração a Deus dentro do templo eram 2 pequenos pratos usados pelo líder da música para marcar o fim de uma estrofe e não para ritmar a música. E o vocábulo selá, ou pausa, que aparece em muitos dos salmos, pode indicar o momento exato em que eram tocados os símbolos. E também a mesma preocupação em serem deixados de fora os tambores e os tamborins pode ser vista no restabelecimento do culto a Deus, o qual foi impedido pelo rei Ezequias, pois está escrito: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor, por intermédio dos seus profetas. 2 Crônicas 29, versículo 25. E o mesmo procedimento foi adotado no templo de Esdras e Neemias, conforme está escrito em Esdras, no capítulo 3, versículo 10, e também em Neemias 12, versículos 27 e 36. Irmãos, quem ordenou para que não entrasse no templo ou na igreja os instrumentos de percussão amelódicos, tais como tamborins e tambores? Foi o próprio Deus, conforme está escrito em sua palavra. Veja, a Bíblia diz que Deus não muda, mas, pelo que temos visto e ouvido em nossas músicas, aparentemente estamos dizendo que Deus mudou. Mas está escrito que Deus não faz coisa alguma sem que antes avise aos seus profetas. E será que ele deu alguma nova luz a respeito dos instrumentos musicais e de como eles deveriam ser dirigidos dentro da igreja? Bom, então vamos consultar a inspiração, não é verdade? E diz o Espírito de Profecia: o que você descreveu como tendo acontecido em Indiana, o Senhor revelou que haveria de ocorrer imediatamente antes da terminação da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho,
Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisões retas. E isso será chamado de operação do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal confusão e ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Teria sido melhor não misturar a adoração ao Senhor com música do que usar instrumentos musicais para fazer a obra que seria introduzida em nossas reuniões campais, como me foi apresentada. A verdade para este tempo não necessita disso para conseguir a conversão de pessoas. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Mensagens Escolhidas, volume 2, páginas 36 e 37. Irmãos, enganoso é o coração do homem mais do que tudo. Mas Deus seja louvado porque não precisamos seguir os devaneios do nosso coração impuro, mas podemos nos agarrar nos alicerces da palavra de Deus e também na inspiração do espírito de profecia. Veja, como Abel e Caim, Deus apresentou qual a oferta que o agradaria. Também hoje, Deus nos apresenta qual a oferta de louvor que vai ser aceita por Ele. Amigos, aos olhos de Caim, suas frutas eram mais coloridas, mais gostosas e também mais cheirosas do que um cordeiro sem defeito todo picotado sobre um altar. Também, algumas músicas aos nossos ouvidos parecerão ser mais agradáveis do que a pura música sacra que Deus pede. Todavia, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Abel obedeceu sem questionar. E por isso, fogo desceu do céu e consumiu a sua oferta. Contudo, Caim quis fazer algumas adaptações para que a sua oferta, aos olhos dele, fosse superior à oferta que Deus pediu. Mas nós sabemos o que aconteceu com a oferta de Caim. Ela não foi aceita. Diz o Espírito Santo através da sua profeta. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes perguntam se ela é verdadeira. Mas sim, por quem que ela é defendida? Multidões a avaliam pelo número dos que a aceitam e faz-se ainda a pergunta: acreditou qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são hoje em dia mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento contra a verdade que grande número de pessoas não esteja disposta a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos. O Desejado de Todas as Nações, página 323. Bom, talvez amanhã você escute um pastor ou algum pregador de destaque na igreja, ou até mesmo um especialista em música, ou quem sabe o próprio presidente da associação. Homens e mulheres que certamente são maiores e muito mais influentes do que eu, dizendo coisas que sejam então diferentes às que eu disse com relação à música. Mas antes de vocês aceitarem o que essas pessoas possivelmente venham a dizer sobre a música, ou antes de aceitarem o que eu disse, lembre-se de que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17, versículo 5. Irmãos, esse assunto da música também diz respeito à nossa salvação ou à nossa perdição eterna. E sabendo disso, Satanás está trabalhando incansavelmente a fim de tornar a música dentro da igreja mais e mais parecida com a música a qual está guiando multidões do mundo para a destruição eterna. Portanto, esse assunto da música é importante demais para se confiar nas deduções humanas e de seres que são finitos e também pecadores.
E sendo assim, eu aconselho que vocês orem a Deus, leiam a Bíblia e o Espírito de profecia e peçam sabedoria dos altos céus para tirar então as suas conclusões a esse respeito. E lembre-se que a verdade não deixará de ser verdade pelo fato de ser ela impopular. Bom, um grande abraço a todos vocês, meus amigos. Fiquem sob a paz de Cristo e até a próxima.